Graça e paz, meu amado, bom dia vida para você, chegando com mais uma mensagem de fé, de amor e de esperança do coração de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração. Amém? Quero meditar com você hoje em Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 12, aonde a palavra do Senhor nos diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amado querido irmão, conta das vezes nós pegamos essa passagem para ministrar uma oferta, dizendo que a semente que nós temos que semear é financeira. Mas se você meditar corretamente aí no texto de Isaque, você vai ver que a semente que ele semeou não foi uma semente financeira. Porque naquela época, se ele tivesse que dar uma oferta para Deus, se fosse isso que ele estava fazendo, dar uma oferta para Deus, ele teria sacrificado um animal. Porque naquela época não tinha o templo, e a forma de se ofertar a Deus era sacrificando um animal no altar que você levantava. O pai dele, Abraão, fez isso várias vezes. Ou então ele sairia atrás de Melquisedeque, procurando o sumo sacerdote, para que pudesse entregar a ele a sua oferta. Então Gênesis capítulo 26, versículo 12, não fala de dinheiro. Não é quanto mais você dá, ou então quando você semeia financeiramente, digamos assim, usando esse termo, na escassez, na prova, na seca, Deus vai te dar 100 por 1. Não é isso. A semente que Isaque semeou ali foi uma semente física, natural. Ele plantou alguma coisa, digamos, milho, cereais. Foi o que ele plantou. E o grande milagre foi que Deus fez com que ele fosse abençoado sem haver chuva, porque o que acontecia naquela época era uma grande seca. Só que se você for levar ao pé da letra, quando nós lemos o versículo, tudo está dentro do versículo. E semeou Isaque naquela terra e colheu 100 por 1 no mesmo ano, porque Deus o abençoava. Então nós achamos que nós vamos semear e vamos colher no dia seguinte. Nós achamos que vai acontecer conosco como aconteceu com a vara de Arão, que foi enterrada no dia e no outro dia floresceu. Mas não é isso que o texto diz. O texto, naquele versículo 12, não diz o tempo que ele levou para colher. Diz que foi no mesmo ano. Mas nós sabemos que um ano, no nosso calendário, tem 12 meses. Pode ter levado 6 meses até crescer e colher, frutificar, para ele poder colher, mas levou um tempo. Quando você vai para Mateus capítulo 13, você vê Jesus falando da parábola do semeador, que semeava uma boa semente. E a semente, quando caía em boa terra, ela crescia, dava o seu fruto e florescia. Sabe, nós temos que levar em conta e entender que essa semente que ele semeou e nós podemos semear, e é natural, é a palavra de Deus. Semear na sua casa. E quando você semeia na sua casa e cuida, o que vai acontecer? Deus a fará frutificar. Deus dará as condições necessárias, porque essa semente nada mais é do que a sua palavra. E ele vela e zela por ela, para que ela se cumpra, ela não volta vazia quando ela é liberada. Mas não é da noite para o dia, leva um tempo de cuidado da terra, de cuidado com a plantação, de ir limpando, de estar tirando as pragas, sabe? Não é só jogar na terra e deixar para lá, não é só isso, não. Nós temos que entender que não é de finanças que Deus está falando ali. Pastor, mas Deus fala de finanças? Fala, em outras áreas fala sim, mas muitas das vezes, quantas vezes nós pegamos esse texto e distorcemos ele para isso, tá vendo? Você está numa terra seca, você está em luta, em provação. Isaque semeou, semeie também, entra, vai, coloca, Deus vai te dar 100 por 1, e quantos não receberam 100 por 1?
Ah, mas um ou outro recebeu, mas teria que ser com todo mundo. Ah, mas depende da fé de cada um. A questão aqui, meu amado, não é essa de finança. Não é dinheiro. É semear a palavra de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você vá, e cuidar dela, porque no tempo certo ela vai frutificar, e a colheita será 100 por 1, porque a palavra fará aquilo para o qual ela foi liberada, porque o próprio Senhor cuidará e velará por ela. Eu tenho que acreditar que ainda que eu esteja numa casa, numa família que aos olhos naturais seja uma terra seca, eu estou semeando a palavra, a boa semente, e Deus, o dono dela, vai fazer, independentemente da terra, seca ou não, vai fazer florescer. Mas eu vou cuidar da terra, eu vou limpar a terra, eu vou tirar as ervas daninhas, eu vou espantar as pragas, eu vou cercar, eu vou cobrir, para que o sol quente na seca não queime o resto que tem, os brotos que estão nascendo, sabe? Eu vou cuidar para que as raposinhas não entrem na vinha e comecem a destruir tudo aquilo que está brotando. Esse é o meu trabalho, e isso leva tempo e requer trabalho, esforço, empenho e perseverança da parte daquele que semeia. Não pense que é só jogar na terra. Não pense que é só você chegar lá e dar um checão. Não pense que é só você chegar lá e entrar nisso ou entrar naquilo outro, que Deus vai abrir os tesouros do céu e vai encher o seu bolso de dinheiro. Não. Porque esse texto não fala sobre isso. Eu quero orar com você. Bendito Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome, nós glorificamos ao Senhor nesse momento. Te pedimos muito obrigado a Deus, porque Tu és o Senhor absoluto. Abra o nosso entendimento, nos faz compreender e entender, Senhor, os Teus milagres, nos faz compreender e entender que realmente o Senhor quer fazer com que as nossas sementes, plantadas, ó Deus, na nossa casa, na nossa vida, frutifiquem sim a 100 por 1, mas que essas sementes não são dinheiro, essa semente não é dízimo, não é oferta, não são desafios financeiros, mas é um grande desafio de plantar a semente da palavra de Deus na nossa própria vida e cuidar dela para que ela cresça, frutifique e se multiplique. Porque isso quem faz é o Senhor. Nós cuidamos do terreno, cercamos, espantamos as ervas daninhas, arrancamos todo o mal. Mas o Senhor que faz com que essa semente cresça e multiplique. Que assim seja na minha vida, na vida do meu irmão que me ouve hoje. Aonde vai chegar essa mensagem, chegue a sua presença grande e poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, vida, meu amado. Deus te abençoe.